Olá, meus amores, tudo bom? Bom, gente, voltei. Resolvi gravar esse vídeo porque eu tô me arrumando. Eu vou sair daqui a pouco, vou levar as meninas na escola. Já tomei um banho, tanto que vocês estão vendo aí, né? Toalha na cama. Eu tô usando esse hidratante da Nativa Spa, flor de ameixa, gente. Eu usei eu acho que eu já contei aqui em vídeo, de 200 ml. Só que ele não era tão cheiroso quanto esse aqui. Esse aqui parece que o cheiro, ele fixa mais na pele, sabe, do que o outro. Eu não sei, gente, é a minha impressão, tá? Bom, resolvi ligar a câmera, bater papo, fazer uma maquiagem assim leve pra vocês aí. Eu não vim aqui fazer tutorial, mas fazer uma maquiagem, conversar um pouquinho com vocês. Bom, minhas lindas, como vocês estão? Como vocês têm passado aí esses dias, né? Deixa aqui abaixo. Resolvi conversar um pouquinho com vocês. Faz tempo que eu não faço vídeo assim, né? Bom, eu quero conversar um pouquinho, então passei esse hidratante aqui. Falar um pouquinho de tudo. Vou ser rápida nesse vídeo, eu não posso demorar muito, gente, porque eu tenho que levar as meninas na escola, né? Bom, praticamente estamos aí no final do ano, né, gente? Já estamos em novembro. Agora eu esqueci a data. E como é que tá aí na casa de vocês, os preparativos? Bom, gente, aqui em casa eu não sei, sabe? A gente tá se planejando para viajar, então não tô nem fazendo muita questão de arrumar a casa pro Natal. Tô passando esse creme aqui da Renew, que ele Ai, gente, é um Renew novo, tá? Eu uso durante o dia, durante a noite, o meu tá quase acabando. Eu acho que vai dar, assim, até esse mês, porque eu uso ele durante o dia e durante a noite. Muito bom, gente. Bom, eu vou fazer aqui uma maquiagem. Meninas, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre, há uns meses atrás, eu comecei a ter problema na coluna, tá? É isso que eu quero conversar, bater papo. Eu comecei a ter problema na coluna e comecei a sentir uma dor muito forte na lombar, tá? Que parou um pouco aí a minha vida, mais ou menos uns 3, 4 meses atrás. E depois daquele vídeo que eu fiz aqui pra vocês, falando, eu comecei a piorar, mas aí já não era na coluna, já era em outras questões, tá? Eu comecei a sentir uma dor muito forte na lombar. Eu sempre fui uma pessoa muito... Como é que se diz, gente? Eu sempre fui uma pessoa, assim, corrida, sabe? Eu sempre fiz tudo, faxina, fazendo faxina no meu quarto. Ia lá fazer faxina lá na sala, fazia no quarto das meninas, fazia na cozinha, fazia não sei aonde, ia fazendo. Raramente eu sentia dor nas costas, raramente. Só que depois que me aconteceu umas questões emocionais, que até conto aqui pra vocês, eu comecei a sentir a minha coluna num belo dia. Eu fiquei muito chateada com umas questões aqui do vizinho, tá? Não vou mexer aqui pra vocês. E aí eu comecei a sentir uma dor na minha lombar. E eu sempre fui uma pessoa ativa. E eu comecei a notar que eu limpava o quarto das meninas, varria aqui no quarto, passava um pano, tirava o pó. Não dava muito tempo. Agora eu vou passar um corretivo, tá? Vou usar esse corretivo da Labroche, eu não sei falar o nome. Eu comecei a notar que eu já comecei a sentir sintomas, assim, de dor, um pouco de dor. Só que eu ficava ali disfarçando e tal. Eu vou passar agora a espalhar com o pincel. E
Enfim, então assim, eu comecei a perceber algumas coisas diferentes em mim, né? Coisas que eu senti uma dorzinha, 2 horas depois eu descanso, fazer um repouso, ou no outro dia eu tava bem. Só que não, começou a doer mais, doer mais. Eu varri a casa, passava um paninho no chão, no mesmo dia eu tava acabada. E vocês sabem muito bem que eu levo as meninas pra escola, né? Desde quando elas começaram a estudar, eu levo elas pra escola. E eu comecei a sentir muita dor. Então, toda vez que eu ficava chateada, minha coluna doía mais. Qualquer coisinha que eu fazia na minha casa, se eu fosse trocar o forro de cama, eu já sentia dor na coluna. Se eu trocasse o meu de cama e fosse trocar o das meninas, e passar uma vassourinha no quarto das meninas, ou lavar o banheiro das meninas, já era motivo do outro dia eu estar reclamando de dor nas costas. Só que, gente, não passava. Não passava. Durava dias, e eu tomando remédios fortes. Eu comecei a tomar remédios fortes para a coluna. E todo mundo falava assim, nossa, então você pegou peso. E eu nem tava pegando peso, eu só tava passando uma vassoura na casa, e tirava a roupa da máquina e eu comecei a sentir a coluna. Bem, gente, eu senti que foi muito emocional. Ao ponto, teve um dia que eu fiquei muito estressada com algumas situações que eu não vou citar aqui. E eu fiquei muito nervosa. E eu lembro que nesse dia eu não fiz nada, assim, só lavei a louça. Mas eu não tinha passado pano no chão, não tinha varrido a casa, nada. E meu marido falou assim, eu vou no mercado, você quer ir? Eu falei, não, eu não vou. É mais ou menos umas 6 horas da tarde. Eu falei, não, eu não quero ir. Se você quiser ir, você vá. Eu dou uma listinha aqui pra você, que a gente tem essa mania de fazer listinha, né? Quando eu vou, eu vou. Quando eu não vou, eu mando uma listinha pra ele no celular, ele lê e ele compra o que tá faltando, gente. Porque a gente aqui, praticamente toda semana vai no mercado, tá? Com criança, sempre falta um leite, sempre falta uma mistura, né? A gente gosta de comprar mistura na semana, eu não gosto de comprar mistura, mesmo eu tendo freezer, eu não gosto de comprar mistura pra ficar muito tempo na geladeira, tá? Eu compro só para aquela semana, na outra eu já compro de novo. Eu sou assim, tá? Desde quando eu casei, eu dirijo a minha casa dessa maneira. Então, voltando. Nesse dia, bom, gente, eu passei, como vocês viram, corretivo, não usei base, tá? E agora eu vou selar um pouquinho com pó. Eu vou usar esse pó solto mesmo da Melu. Pera aí um pouquinho. Bom, gente, então, eu sentei. Eu fiquei sentada. Sabe assim, assistindo? Vou usar um pouco esse pincelzinho aqui, tá? Eu gosto de passar pó com pincel. E dando batidinha, tá, gente? Aqui, ó, só nessas partes aqui, ó. Então, o que que aconteceu? Eu fiquei sentada assistindo televisão. E o meu marido foi no mercado. Quando meu marido chegou, eu fui guardar a compra, ele foi pro banheiro, né, tomar banho, e eu fui guardar a compra. Eu lembro que quando eu fui levantar, eu senti uma dor tão forte, que a minha perna, ela não saía do lugar. Minha perna não saía do lugar, gente. E a lágrima descia do olho. E eu senti muita dor, muita dor. E eu comecei a mancar. E dor, e dor. E meu marido, o que que você tem? Eu não sei. Uma dor assim do nada. Era uma dor que era pro quadril, radiava pra perna. Pegava o pé, nem o pé eu conseguia mexer. Voltando. Aí nisso eu tomei um remedinho, que eu não vou falar nomes de remédio aqui, tá, gente? Eu nem posso ficar fazendo isso. Tem gente que fala nome de remédio, mas é errado, né? Ficar falando essas coisas. Porque a gente tem que procurar um médico. Só que eu tomei um remédio que todo mundo toma pra dor, tá? E não passava a dor.
Eu fiquei uma semana com essa dor, que ela radiava no meu quadril. Eu sentava, doía, eu chorava de dor. Eu deitava, eu ia fazer xixi, eu andava, eu dobrava roupa, eu sentava para dobrar roupa, eu sentia dor, eu levantava para fazer uma comida, para lavar uma louça, eu chorava de dor e fiquei uma semana. Remédio algum fez efeito, algum. Aí eu comecei a conversar com algumas pessoas, né, que a gente tem bastante amigas, né, e essa pessoa me abriu os olhos. Falou assim: Elisa, será que isso não é emocional? Porque eu já tava num ponto de estresse, tá? Muito grande. Gente, por que eu tô contando isso? Primeiramente, é porque muitas pessoas vão no meu privado e perguntam e vê vídeos aqui e que eu mostro o vídeo de comprinha. Tô passando de novo, gente, creme na perna. Tô sentindo minha pele meio ressecada. E eu sempre falo e mostro rasteirinhas, sandalinhas baixinhas e tal. E é um dos motivos, gente, que eu uso, tá? Tanto que faz muito tempo que eu parei de usar sapato alto, porque primeiro eu fiz uma cesárea, quem não sabe, eu tive gêmeas. E eu tive uma cesárea, quer dizer, eu tive várias cesáreas, só que a última, né? E eu senti a última cesárea que eu tive, eu senti mais alguma barra, né? Mas não vou falar sobre isso. Mas assim, faz tempo que eu tô desapegando de usar sapato alto como eu usava no passado, tá? Então é por isso que eu uso mais rasteirinha. Agora eu tô comprando as sandalinhas assim, um saltinho mais assim, por causa da minha coluna. Gente, ninguém merece. Não adianta ficar com salto alto, comprar um salto alto, investir num salto alto, que são maravilhosos, se eu não tô podendo, se a minha coluna não tá me permitindo usar um salto alto, tá? Então, por isso que eu tô aqui falando mais sobre isso. Só que não é bem isso que eu quero dizer pra vocês. Agora eu vou aqui arrumar minha sobrancelha, que eu quase não tenho. Então, assim, essa pessoa começou a conversar comigo, falar: Elisa, você pegou peso? Ela sempre me falava, né? Você pegou peso e tal, tal. Eu não fiz nada, nossa, eu faço coisas como toda mulher faz, varrer casa, né, abaixo, tal. Só que eu nunca senti isso. Aí essa pessoa, a gente conversando, ela falou: isso aí pode ser emocional, viu? Pode ser emocional. E eu comecei a reparar. Quando eu tava mais tranquila, mais assim, sossegada, não me envolvia muito com os problemas da casa, não corria tanto e nem ficava estressada, nervosa pela situação a qual eu estava passando aqui com meus inquilinos, tá? Parecia que tirava com a mão as dores da minha coluna, tá? Parecia mágica, gente, tirava. Só que aí, foi passando o tempo, eu vou correr aqui, gente, porque eu tô quase na hora aqui de sair. Eu comecei a perceber que realmente não era físico, mas realmente era emocional. Era emocional. Então não vale a pena, primeiramente, se estressar tanto, como eu estava me estressando. Só que, gente, atrapalhou muito a minha vida. Muito, sabe? Eu deixei de gravar. A minha casa, assim, eu tive que largar, abandonar um pouco, porque eu não conseguia fazer nada. E eu tinha que escolher ou levar as meninas para a escola ou fazer as coisas de casa. A única coisa que eu fazia era comida e lavar uma louça, varrer. Eu não fazia nada. E lavar roupa, claro. Só que lavar banheiro, eu fiquei dias sem lavar meu banheiro, porque eu não tinha condições de tanta dor. E é uma coisa que nós passamos, né, gente? Quem já teve problema de coluna, já passou por isso, sabe o que eu tô falando. E eu senti que realmente não era um problema só físico que estava me afetando, assim, a minha carne. Tinha afetado meu espiritual e meu físico, né, ali. Meu corpo tava sentindo o impacto do que eu tava vivendo, que eu comentei, que eu falei até no vídeo, né, que eu tava muito chateada,
Eu não tava conseguindo gravar vídeo e tal. Só que isso, gente, eu comecei a descansar. Aconteceu um outro fato. Aí eu arrumei minha sobrancelha, gente. Peraí um pouquinho. Que foi pior ainda. Eu passei um nervoso com questão que eu não quero citar nomes aqui, que eu fui parar no hospital. Eu até falei aqui pra vocês, praticamente todos os dias eu acordo com barulho de aspirador de pó na minha cabeça. E além que eu tava com problema na coluna, eu fiquei também dias e dias sem dormir. Tanto que hoje faz 4 dias que eu não durmo. Tô aqui desabafando, falando a verdade. E eu vou contar aqui pra vocês. E foi indo e barulho de aspirador de pó aqui começa às 7 horas da manhã, tá? Eu comentei em algum vídeo aí, meu. Só que isso começou a me estressar. Me estressar. Sabe o que aconteceu? Num belo dia, eu tava fazendo o almoço num domingo. E eu comecei a sentir uma dor muito forte na cabeça. Sabe o que aconteceu, meninas? Fui parar no hospital. Eu tava conversando com a minha tia tem um medidor de pressão e eu pedi pra ela medir minha pressão, tá? Gente, eu acredito que foi uma coisa de Deus ali pra me ajudar. Eu vou usar esse blush aqui. Eu não queria usar ele, mas eu vou usar. E ela mediu, tava 15/8. Ela falou, filha, você já teve problema de pressão? Eu falei, que eu saiba, nunca tive problema. Então corre, vai pro hospital. Falei com meu marido e eu fui pra hospital, né, emergência, parar na emergência. Chegando lá, a mulher mediu minha pressão, tava 17/9. E a batida do meu coração tava 125. Gente, eu parei, né? Parei a minha vida ali, tá? Aí a médica começou a conversar, me deu um sossega-leão, eu tomei um sossega-leão, tive que tomar um calmante. E ela falou, você tá muito estressada, você tá muito nervosa. Eu tava realmente, eu falei, ó, tem dias que eu não sei o que é dormir. Eu tô assim, eu tô me sentindo assim. Ela falou, peraí, eu sou mãe de gêmeas. Nisso ela pegou e falou assim, peraí, eu vou te dar um sosseguinho, leão. Só que nem fazia efeito, gente. Eu tava tão estressada, tão nervosa, tão tudo, que não fez efeito no primeira... Nossa, deixa eu passar aqui no pincel aqui no olho. Que não fazia efeito. E eu fiquei lá sozinha, falando com Deus. O que tá acontecendo comigo? Nem eu mesmo sabia o que tava acontecendo comigo. Eu vou ver aqui a hora, gente. Tô quase terminando esse vídeo. Bom, a minha maquiagem tá pronta. Esse aqui que eu vou fazer, tá? Bom, aí nisso, eu comecei a refletir sobre a minha vida. Tanto que a médica falou, mulher, você tem duas filhas pra criar, você não pode ficar assim. A própria enfermeira começou a conversar comigo. E eu tremia de nervoso, eu comecei a falar, né, o que estava acontecendo aqui, né? E eu comecei a lembrar, né, tudo que eu tava passando. Aí eu comecei a ficar mais nervosa e mais estressada. E eu comecei a sentir no meu corpo, né? O meu corpo começou a dar sinal e eu não percebi. Eu comecei a ficar sem dormir, né? Como eu falei, acabei de falar pra vocês que eu ficava dias, né? Como eu ainda estou, tanto que eu tomei um calmante pra dormir ontem. Não resolveu. Eu tô me sentindo um pouco acelerada hoje. Ontem também estava, hoje eu acho que eu estou um pouco pior. Só que isso não é vergonha nenhuma de falar, tá, meninas? Isso aí é algo que eu estou vivendo. Eu não tenho vergonha de nada que eu vivo, que eu passo. Porque eu acredito que serve para outras mulheres. De eu poder chegar aqui em vocês e falar que não vale a pena. Então, assim, antes de eu falar, quando aconteceu o problema na minha coluna, eu falei, sabe uma coisa? Eu vou deixar quieto. Eu não posso fazer nada, eu não posso mudar a cabeça das pessoas.
Eu tenho que viver, eu tenho minhas filhas para criar. Eu tenho minha vida não pode parar por causa disso ou por causa daquilo, eu tenho que continuar. Eu falando pra mim mesmo, porque tem hora que a gente precisa conversar com nós mesmos, né? Poxa, até uma pessoa chegou em mim e falou: poxa, mas você não tem fé, não tem Deus, não tem isso, não tem aquilo. Eu falei: gente, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É que você se prende a uma situação que você acha que não vai sair daquela situação, tá? Eu não posso me expor, chegar lá e falar: pô, você tá me incomodando. Minhas filhas ficaram doentes mais de 2 semanas sem dormir. E ele, simplesmente, pela educação dele, achar que mora lá embaixo, que não tem ninguém aqui em cima, liga o aspirador de pó. Eu acho que não existe gente, que não tem problema, que não tem situação, que não passa por nada. São pessoas egoístas. Por isso que o nosso mundo tá do jeito que tá. Porque cada um pensa em si próprio e não pensa no próximo, tá? Eu tô desabafando, já tô falando a real. Então, o que aconteceu? Fui parar no hospital para tomar calmante, porque o meu coração ia explodir. Quando eu me sinto um pouco acelerada, eu tomo calmante. Tô tomando calmante, tá? Não tô falando aqui para você que tá me assistindo fazer isso, tá? Só que eu tô contando uma realidade que aconteceu comigo e tá acontecendo comigo. Então, eu tô fazendo as coisas como? Como é que eu tô agindo? Minha coluna, nunca mais senti aquela dor absurda que eu estava sentindo. Eu tô evitando usar saltos, coisas altas mesmo. Eu vou ficar um tempo assim. Vocês vão ver muito vídeo de comprinha, eu comprando sandalinhas baixinha, coisinha baixinha. Que às vezes a pessoa me vê, né? Às vezes tá com um vestido lindo e tô de rasteirinha, mas só Deus sabe que eu passei, gente. A dor eu não desejo pra ninguém, a dor que eu senti. Eu não desejo pra ninguém. Pra ninguém. Até falei com a médica, né, sobre isso, quando eu passei no médico. Ela falou: olha, se a sua coluna tá doendo, você evita de usar coisas altas, porque pode piorar a dor, porque a lombar, gente, é uma dor insuportável. Porque ela pega dali da coluna, do final da coluna, e irradia pra perna, a perna não vai, a perna trava. É perigoso até você cair. Então, assim, voltando com o vídeo, nessa questão que eu tô contando, tô passando um pouquinho de gel pra baixar um pouco o frio, tá, gente? Que eu prendi, porque tá muito calor. E eu vou passar um pouquinho de gel pra dar uma segurada. Meu cabelo, como eu já disse pra vocês, meu cabelo é complicado, ele não segura. Então, assim, eu tô fazendo o melhor agora pra mim. Tô orando mais, tô falando mais com Deus. E também tô levando as coisas mais... Como que se diz, gente? Deixando, tá? Não quero mais me preocupar. Sabe o que eu faço? Eu fecho os vidros tudo. Eu fico aqui, às vezes, morrendo de calor pra não escutar tanto barulho. Quando eu vou dormir, eu ligo o ar, tá? Que é uma coisa que eu não gosto, porque ataca a minha laringe e tal. Só que eu tenho que ficar assim. Sabe que eu coloquei na minha cabeça? Faz de conta que não tem ninguém lá embaixo. Porque senão, gente, quando a médica falou: mulher, teu coração tá 125 por hora. Você vai morrer assim. Se você continuar assim, seu coração não vai aguentar. E eu não tenho problema de coração. Só que eu tava num nível de estresse, de tristeza, que o meu coração não tava aguentando mais. A minha pessoa não tava aguentando mais e tava refletindo no meu peito, no meu coração. Eu sentia dor. Eu respirava, eu tinha dificuldade. Só que hoje não é o que eu quero mais pra mim, gente. Eu vou passar esse glossinho aqui. Acho que eu vou passar um batonzinho clarinho, depois eu venho com gloss. Então, assim, eu não quero isso pra mim. Eu não quero isso pra mim, gente. Eu tenho minha filha pra criar. Eu tenho 2 filhas pra criar. Eu tenho 2 filhos que eu amo muito, minha família. Então, assim, não vale a pena. Você que tá me assistindo, que tá passando por isso, põe tudo na mão de Deus. Porque é o único que pode resolver.
Eu pensei que eu ia conseguir resolver o problema, só que não. A minha carne não aguentou, gente. Não aguentou, né? E a todo momento, Deus falava para mim, você precisa viver, você precisa cuidar das suas filhas, você tem sua casa, suas filhas, que você lutou para ter seu cantinho, sua casinha, enfim. Então, gente, é essa experiência que eu queria passar para vocês, tá? Era um relato, era um desabafo. Então, não vale a pena, meninas, não vale a pena se estressar, tá? Com coisas que não vale a nossa energia. Porque eu tava me estressando. Eu pensava assim, poxa vida, eu não incomodo ninguém. Eu vivo no meu canto, eu lutei, eu construí essa casa para me morar. Eu arrumei a minha casa lá embaixo. E a pessoa tá fazendo isso comigo, com a minha família. Que falta de respeito. 7 horas da manhã, ligar um aspirador de pó. E ele aspira até aqui fora. Que tá na minha cabeça. Minha cama é aqui, gente. Minha cama é aqui. Então isso me fez mal ao ponto do meu corpo falar, chega, basta. Eu não aguento mais. E deu realmente aí... eu tenho os papéis, tá? Eu tô aqui com os papéis do hospital, que eu fui pupa. Eu também acompanhei uma semana a minha pressão, porque o médico mandou. Se caso ela ficasse mais alta, eu tinha que ir pro pronto-socorro para ver o que estava acontecendo, né? Tomar algum remédio, alguma coisa. E graças a Deus deu uma normalizada. Só que eu tento me controlar. Eu tento ficar mais calma. Procuro não mais me agitar. Quando eu vejo que as coisas estão muito assim, eu já saio do ambiente, vou pro outro. Gravo vídeos, venho aqui conversar com vocês, vou lá fazer minhas comprinhas. Tem sido assim minha vida, gente. Então, assim, não vale a pena você que tá me assistindo se desgastar com coisas pequenas. Você vale muito mais. A vida é muito curta, muito passageira, pra gente simplesmente, meninas, não se olhar, não se valorizar, não entregar nossa vida a Deus, esquecer um pouco dos problemas, deixar os problemas um pouco de canto, porque quando você dá vazão aos problemas, ele cresce e você diminui. E você esquece até da fé que você tem em Deus. Porque o problema, ele te sufoca. O que estava acontecendo comigo, os problemas estavam me sufocando. Essa questão estava me sufocando. E eu não estava mais me reconhecendo nem como ser humano. Porque eu nunca fui assim. Eu nunca fui assim tão agitada. E eu fiquei agitada, eu fiquei nervosa, eu fiquei estressada, né? Então, assim, agora eu procuro entregar a minha confiança nas mãos de Deus. Deus que pode ser o meu advogado. Eu não posso advogar nada, porque eu não sou nada. Mas Deus pode tudo. Então é isso, meus amores. Esse foi o vídeo, me arrumei aqui, né? Fiz uma arrumação, agora eu vou passar um splash, alguma coisa. Eu estou de shortinho, tá? De alfaiataria. Vou colocar uma rasteirinha, uma bolsa. Eu tava pensando em colocar um cinto, porque ficou bem folgadinho. Só que não, gente, é muito calor. E eu vou embora assim mesmo, tá? Desse jeito. Então é isso, meus amores. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima, meninas. Beijo.